Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 1, de 8 a 15. Assim diz a palavra de Deus, Romanos 1, 8. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos. A cada domingo nós estamos lendo e refletindo em um trecho. Esse é o nosso terceiro domingo na carta de Paulo aos Romanos. Nossa primeira mensagem foi no versículo 1, depois, no domingo passado, falamos do versículo 1 até o versículo 7. E agora nós estamos meditando nessa segunda parte, que é a terceira mensagem, que é entre o versículo 8 e o versículo 15. E nós vimos como Paulo está expondo o evangelho a essa comunidade cristã em Roma. Como a sua preocupação é anunciar o evangelho para esses romanos. E ele fez isso entre o versículo 1 e o versículo 7, expondo quais são os elementos desse evangelho, estendendo um pouco o que seria uma introdução de uma epístola, que costuma ser algo muito curto e muito rápido, costumava ser algo muito curto. Ele estende isso e faz de uma maneira mais formal uma introdução à epístola, ensinando um resumo do evangelho, falando sobre Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, que na carne era filho de Davi, e que foi declarado com poder pelo Espírito de Santidade, Filho de Deus na ressurreição. E é desse evangelho que o apóstolo Paulo fala, e é esse evangelho que ele transmite. E quando nós pensamos nisso, e quando nós pensamos nessa história de expansão do evangelho, e do evangelho que sai lá de Jerusalém, que sai da comunidade ali dos discípulos de Cristo, aqueles que andavam junto ao Mestre, e que se expande por todo o mundo, e que agora já tinha chegado, na verdade, em Roma, nessa comunidade, mas que agora era enviado também por carta pelo apóstolo Paulo até lá, nós tendemos a pensar numa via única de sequência de transmissão do evangelho. Como assim? A gente pensa, olha, assim como o Senhor Jesus Cristo disse, vocês serão minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, a província na qual estava Jerusalém, como em Samaria, que era outra província, outra região, e até os confins da terra. Nós olhamos para essa história e imaginamos que ela é uma sequência concêntrica. Ela nasce em Jerusalém, essa fonte de testemunho, e ela vai se expandindo com seu centro sempre fixo em Jerusalém, chegando até os confins da terra, que nós podemos chamar de Brasil, porque o Brasil estava para lá dos confins da terra.
O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta aos Romanos, a sua intenção era, uma das intenções era ter um posto ali em Roma que pudesse acolhê-lo quando ele estivesse em viagem para a Espanha, para a Península Ibérica, que era o fim do mundo no pensamento deles. Nós estamos muito para lá da Península Ibérica. Os confins da terra são aqui. Então nós pensamos assim, olha, surge em Jerusalém, vai se expandindo, esse testemunho inicial em Jerusalém vai sendo levado cada vez mais distante, até chegar em nós e para lá de nós, para lugares ainda mais distantes, em regiões ainda mais, até os antípodas de Jerusalém, o outro lado do mundo. Mas quando a gente começa a olhar a Escritura, a gente percebe que a coisa não era tão assim. Ela não foi se espalhando a partir de um núcleo, mas ela foi gerando novos núcleos. Ela foi transformando ou foi surgindo a partir do testemunho do Evangelho, novos centros de expansão. Se você olha a história da expansão da igreja lá em Atos, você já percebe isso. Jerusalém era o centro daquela igreja que crescia, não é? Que diz lá que tinham tudo em comum, que permaneciam unânimes na doutrina dos apóstolos, partiam o pão, grandes milagres eram feitos entre eles, que o Senhor a cada dia ia acrescentando os que iam sendo salvos, eles se reuniam todos os dias no templo, essas coisas maravilhosas que a gente vê lá no capítulo 2, no capítulo 4 do livro de Atos, Jerusalém como esse centro em que o mover do Espírito estava acontecendo com tanto poder que era como os peixes pulando dentro do barco, não precisava nem puxar. Mas logo depois a gente vê uma história de perseguição e da morte de Tiago e a morte de Estevão. E a fuga de cristãos de Jerusalém, fugindo da perseguição e indo para uma outra região chamada Antioquia. Uma cidade que não é dentro da Judéia ou da Galiléia, é uma cidade que é da Síria. E lá eles começam a testemunhar, e lá eles começam a pregar o evangelho, e lá, não Jerusalém, é o primeiro lugar onde eles são chamados de cristãos. E de lá parte a viagem missionária de Paulo. Ele não parte de Jerusalém. Ele não parte de uma das cidades da Judéia, ou de uma das cidades da Galiléia. Ele parte de Antioquia. A igreja que envia os missionários, que com imposição de mãos consagra Paulo e Barnabé, é a igreja de Antioquia, na Síria. Se olharmos a história da igreja, a história já extra-bíblica, posterior ao período apostólico, nós veremos outros centros importantes de testemunho cristão. Nós veremos, por exemplo, Alexandria, um grande centro de teologia no norte da África. Da onde vão sair grandes teólogos do início da igreja. Já é na África, já não é mais nas regiões por onde Jesus andou. Ainda que Jesus andou na África também, porque ele foi, né, para o Egito quando ele era criança, né? Mas não uma região onde ele andou no seu ministério. Por que isso é importante e o que isso tem a ver com o que a gente está lendo aqui nesse texto? Porque Paulo fala que ele é grato a Deus porque a fé dos romanos se fez conhecida em todo o mundo. Em todo mundo é proclamada essa fé. Essa fé que não é a minha fé que chegou até você, é fé de vocês também. Que é conhecida em todo mundo, que é proclamada em todo mundo. Porque em todo mundo onde o evangelho é pregado e pessoas creem em Jesus Cristo, ali há um encontro com Jesus e a manifestação do Senhor com o Espírito que habita naquela igreja. E Deus está se manifestando ali. Não é mais como era antes, no período do Antigo Testamento, em que o Senhor mandava que fossem até Jerusalém no único templo que havia. Agora, o Deus do templo de Jerusalém invadiu a terra, e em cada lugar onde as pedras vivas que somos nós nos reunimos, ali naquele templo espiritual se manifesta o Senhor.
Os romanos não tinham um encontro com Deus de segunda mão. Conhecemos Deus através de outros. Sim, o testemunho com certeza chegou por alguém que pregou a eles. Mas a partir daquele momento, eles se encontram com Jesus Cristo e o seu relacionamento com Deus é direto, é imediato, sem mediação. E é por isso que quando Paulo escreve aos Romanos e fala que quer estar com ele, lembrando que Paulo nunca esteve nesse lugar, não conhece esses irmãos, ele conhece outros irmãos de Roma, não esses que lá estão. Pedro não os conhecia também, não sabemos de nenhum apóstolo que conhecia essa igreja. Paulo fala que quer estar com eles e diz que quer ir até eles e tem orado por eles para poder que as portas sejam abertas, ele chegue até Roma e chegando até Roma ele possa compartilhar algo com eles, que ele possa compartilhar algum dom espiritual. Eu quero compartilhar com vocês algum dom espiritual. Quem é esse Paulo? Nós já falamos sobre isso. Esse Paulo não é ninguém menos do que alguém que viu o Senhor Jesus Cristo ressurreto no caminho de Damasco. Viu até se cegar, né? E aí ficou cego. Mas se encontrou com Jesus Cristo, ouviu da boca de Jesus Cristo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E diz ele mesmo, escrevendo aos Gálatas e em outros trechos dos seus escritos, que o que ele aprendeu de Deus mesmo. Paulo aprendeu algo de Deus mesmo, o evangelho do próprio Senhor Jesus Cristo, alguém nascido fora de época, mas que se encontrou com Jesus, e por se encontrar com Jesus pode ser chamado de apóstolo. E aí ele vai e fala: eu quero compartilhar com vocês algum dom que eu recebi de Jesus. É claro, você viu Jesus, nós não vimos. Venha, nos instrua, venha, nos alimente, nos edifique. Só que aí Paulo fala uma outra coisa. Ele diz no versículo 12: isso é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Eu quero estar com vocês para compartilhar algum dom espiritual. Quer dizer, para que nós compartilhemos uns para os outros, mutuamente. Eu para vocês e vocês para mim. O apóstolo dizendo que queria ser edificado pelos cristãos de Roma. Cristãos que ele nunca conheceu, mas há algo que ele sabe. A comunidade dos que creem em Jesus Cristo, chamada de igreja, é uma comunidade de mutualidade. Então, primeira coisa que a gente vai tirar desse texto aqui: a comunidade da igreja, ou a igreja, é uma comunidade de mutualidade. O que é isso? Que ela é reinada pela expressão uns aos outros. Quantas vezes isso aparece na Bíblia, não é? Nós devemos amar uns aos outros, nós devemos perdoar uns aos outros, nós devemos consolar uns aos outros, nós devemos animar uns aos outros, encorajar uns aos outros, exortar uns aos outros, admoestar uns aos outros. Tudo isso que a gente deve fazer uns aos outros. Sustentar uns aos outros. Eu dependo de você e você depende de mim. Já tinha uma música que dizia isso, né? Lembra? Lá atrás, né? Uma música bem animada. A gente podia cantar ela hoje aqui, inclusive, né? Está um pouco frio, eu acho. Eu dependo de você e você depende de mim. Mutualidade. A você e a mim. De mim para você e de você para mim. Eu não vivo a vida com Cristo sem você. Eu não vivo a vida de Cristo sem você. Paulo diz, então, eu quero estar com vocês para compartilhar algum dom. Isso é, que mutuamente nós nos encorajemos pela fé. Porque eu, Paulo, me encontrei com o próprio Jesus Cristo, mas eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês. Que coisa linda isso, gente. Que coisa linda nós pensarmos que nós estamos diante de um Deus que nos chama para uma convivência com Ele, que se manifesta na nossa relação, no nosso relacionamento. Há aspectos da nossa
comunhão com Deus, que não se manifestam de maneira individual. Há aspectos do meu vínculo com Deus, da minha espiritualidade, meu relacionamento com Deus, que não são acessíveis para mim isolado de você, distante de você. Eu preciso de você. Eu preciso que você fale comigo e eu fale com você. Nós precisamos compartilhar da fé. Como fala lá em Efésios capítulo 5, para que nós falemos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. No mesmo contexto em que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, de que eles devem deixar-se ser enchidos pelo Espírito. Ou seja, eu não sou enchido pelo Espírito, só eu e o Espírito. Eu sou enchido pelo Espírito enquanto nós dialogamos e conversamos com salmos, hinos e cânticos espirituais. Nós enchemos o outro com o Espírito. Que coisa maravilhosa! Que coisa incrível! Isso é tão reconfortante, isso é tão... Eu não sei se vocês se sentem desse jeito, mas eu me sinto animado. Porque o testemunho de Deus na minha vida não depende agora, única e exclusivamente, de eu estar o tempo todo me encontrando com Deus, mas eu sou responsável pela sua saúde espiritual, você é responsável pela minha saúde espiritual. Nós cuidamos uns dos outros. Que bênção, que maravilha. E vou dizer mais uma coisa aqui. Nós cuidamos uns dos outros, nós aqui, você que está em casa aí assistindo, nós. Há um motivo pelo qual nós somos nós. Há um motivo pelo qual essa igreja é composta por nós. Por isso que é na Escritura que nós entendemos que cada um tem um dom para a edificação da igreja. E nós somos levados uns a edificarem os outros. O dom é dado pelo Espírito, mas para que eu ministre em seu favor. E você ministra o dom em meu favor. Por isso que Paulo fala, eu quero estar com vocês para compartilhar algum dom espiritual. Isto é, para que mutuamente nós compartilhemos. Porque cada um tem um dom. E nós vamos nos edificar uns aos outros. Se nós pensamos que a fé parte de um círculo, de círculos concêntricos, vai de Jerusalém até aqui, não cria novos polos de contato e de comunhão com Deus, e de proclamação, e de fontes de novas experiências, e de encontro com a Escritura, e de testemunho contextualizado. Se a gente não acredita nisso, todo o nosso relacionamento com Deus sempre será mediado. Sempre será mediado. E é a reprodução desse modelo que cria vícios terríveis na igreja. Quando, por exemplo, vocês pensam que toda edificação da igreja também parte de um círculo concêntrico, ou de um centro só, esse aqui. Ocupado, sempre ou quase sempre, por esse aqui. Não é assim. Não é assim. Não é o clero que é capacitado pelo Espírito para o testemunho. É todo cristão, porque ninguém é clero, todo mundo é templo. Todo mundo é lugar de adoração. Todo mundo é habitação de Deus. Um amigo meu, o pastor Iago, diz que o pastor pastoreia a igreja e a igreja pastoreia o pastor. Eu acho tão bonita essa expressão. E é verdade. E é verdade. E a gente vê isso aqui. Paulo fala, eu vou estar com você, eu vou aí para pregar o evangelho. Ele fala lá no versículo 15. Eu estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Mas quando eu estiver aí, vocês vão compartilhar comigo também encorajamento. Que coisa maravilhosa. E isso aconteceu na experiência de Paulo. Na experiência. Ele foi para Antioquia. Ele se encontrou com cristãos lá. Por que ele foi para Antioquia? Você sabe essa história? Ele foi lá ver o que estava acontecendo. Porque os cristãos de background, de origem judaica, foram para Antioquia, começaram a pregar o evangelho, começaram a celebrar Jesus Cristo, foram vistos pelos gentios de Antioquia, eles olharam e falaram, esses caras aí são os cristãos. Eu acho maravilhoso essa ideia, porque quem morava em Antioquia não conhecia Jesus, Jesus não andou por Antioquia. Eles não sabiam que era Jesus, mas eles chamavam aqueles de cristãos, porque tudo que eles conheciam de Cristo eram aqueles homens. E eles falam, esses são os cristãos.
E o que aconteceu? O que é inevitável. Gentios começaram a se unir à igreja de Antioquia. Mas espera aí, nós somos judeus. Nós guardamos o sábado, nós temos as nossas cerimônias, nós temos algumas leis que nós seguimos. Vocês nunca seguiram isso. E agora? A gente faz ou não faz? O que acontece? Paulo foi lá ver o que é que estava acontecendo. Barnabé foi lá ver o que é que estava acontecendo. E eles foram surpreendidos com o fato de que aqueles gentios recebiam também do Espírito. Estavam lá congregando com os mesmos judeus que tinham saído de Jerusalém. E eles faziam uma comunidade. E então depois foi Pedro lá. E Pedro viu aquilo. E Pedro ficou maravilhado. E todos eles comiam juntos. E você sabe que há muitas regras alimentares na lei do Antigo Testamento. Mas Pedro comia com os gentios. E estava lá. E de repente, isso aí está registrado lá no livro de Gálatas, chegam homens da parte de Tiago, bispo da igreja de Jerusalém. E quando eles chegam lá em Antioquia, Pedro se assusta com o fato de que agora judeus de Jerusalém chegaram, e ele se afasta dos gentios e vai comer com os judeus. E Paulo, que se diz o menor dos apóstolos, que diz o maior dos pecadores, que se diz o nascido fora de época, vai a Pedro, para quem Jesus Cristo disse, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, apacenta as minhas ovelhas. Ele vai para Pedro e diz, você está errado. Você está errado. Você está centrando a sua identidade cristã nessa sua origem judaica, ao invés de centrá-la em Jesus Cristo. Paulo só é Paulo porque Pedro um dia pregou no Pentecostes. Paulo só sabe quem é Cristo e só teve que se preocupar com os cristãos porque o testemunho de Pedro e dos outros apóstolos faziam o cristianismo crescer em toda a Judéia. Mas agora é Paulo que admoesta Pedro. Mutualidade. De um para o outro e de outro para um. Paulo sabia que era assim que acontecia. E é assim que aconteceu lá. Da mesma maneira, depois disso, eles se reúnem em Jerusalém e lá eles vão discutir esse assunto. E lá está Paulo, Barnabé, Tiago, Pedro, todos os apóstolos que ainda estavam vivos ali. E eles discutem esse assunto. E eles chegam a uma nova conclusão. Que os gentios não precisam guardar a circuncisão, não precisam guardar as leis cerimoniais do Antigo Testamento. Como é que eles chegaram a essa conclusão? Porque os de Antioquia os ensinaram. Porque foi no encontro com Cornélio que Pedro aprendeu isso. Mutualidade. A igreja é um lugar de mutualidade. Eu dependo de você, você depende de mim. Mas a igreja também é um lugar de diversidade. Ela não é só um lugar de mutualidade, ela é um lugar de diversidade. Nós costumamos pensar que há uma forma de viver tão restrita que o Evangelho propõe, que nós então levaremos essa forma de viver a todos os cantos do mundo, e dessa forma todos nós seremos copiazinhas de um mesmo estilo de vida. Desvencilhar-se desse conceito é um exercício que nós temos que fazer, por exemplo, quando trabalhamos com o tema da antropologia missionária, quando você vai se treinar para ser missionário e vai estar diante de uma questão transcultural, de um ambiente transcultural, de outra cultura. O que é cultura pessoal, o que é cultura ali vigente e o que é pecaminoso. Mas a maior parte dos cristãos não pensa assim. Estabelecem um monte de formas de conduta que estão totalmente vinculadas com a sua cultura. E não conseguem desvencilhar isso. Não conseguem desvencilhar isso. Eu me lembro do choque que eu, cristãozinho desde pequenininho, agora eu sou só pequeno, mas eu já fui pequenininho. O choque que eu tive quando eu soube que os cristãos da Europa bebiam cerveja. O choque que eu tomei. Estão tudo perdido. Treinado para ser um fariseuzinho.
difícil fazer isso, de verdade. Não vamos fingir que é uma chavinha que de repente todas as coisas ficam... Não. Mas a questão é que nós dependemos também dessa diversidade. Não é só que nós toleramos a diversidade. Não é só que nós pensamos, olha, ainda há um monte de questões para serem resolvidas nos crentes desse lugar, até eles serem tão santos e sábios como nós somos. Não é exatamente assim. Nós dependemos da diversidade. Por que nós dependemos da diversidade? Porque se nós só entendemos como cristianismo autêntico aquilo no qual nossa cultura fica confortável, nós vamos transformar o evangelho em um aspecto mundano, um aspecto da cultura, mesmo que seja algo que nós consideremos de valor moral elevadíssimo. Elevadíssimo. Vou dar um exemplo para vocês desse aspecto. Família nuclear, pai, mãe, filho. Isso é considerado por nós, na nossa cultura, uma... Como é que eu posso dizer? Uma instituição. Uma instituição cuja defesa e o apego são valores e virtudes morais elevadíssimos. E nós vamos ler na Escritura, e vamos olhar na Escritura, e nós vamos procurar na Escritura o que reforça esse nosso conceito de família. Família é pai, mãe, filho. Família nuclear. Mas quando abrimos nossos olhos para outras culturas, percebemos que em outros lugares a maneira de convivência não se dá dessa forma. Família lá é algo mais estendido. É uma família mais estendida. Família lá, às vezes, está em vínculos que não são necessariamente de sangue. E quando olhamos para a Escritura e vamos ver alguns aspectos familiares na Escritura, a gente percebe, olha, tem umas coisas que são divergentes dessa nossa visão cultural. Viu? Não é um problema valorizar a família nuclear. Mas é entender que isso é parte da nossa cultura. Mas não só isso. Entender que mesmo na nossa cultura, essa visão de família, ela é bastante restrita. Ela faz parte de um grupo diminuto de casas. E o Evangelho não fala para as casas onde não há pais, para as casas onde não há filhos, para casas onde não houve casamento, para casas onde não há mães, para casas que além de pais e filhos há irmãos e avó e a sogra e ao filho da vizinha que morreu e ele não tem e ele está sendo criado. O Evangelho se manifesta ali. E há formas de conduzirmos e de trazermos o testemunho do Evangelho para esses aspectos. Mas não é só isso também, é mais do que isso. Nós dependemos da diversidade na igreja, porque é só encontrando outros olhos que leem a mesma verdade, que nós podemos ser chocados com aquilo que nós jurávamos que estava na Escritura, mas estava só na nossa lente. Não estava na Escritura. Isso está na Bíblia. Quer ver uma coisa? Lá em Números, capítulo 27, tem uma história interessantíssima. Uma história de Moisés. Eu falei que Paulo viu Jesus Cristo no caminho de Damasco, né? Moisés viu a Deus no monte. Ele viu Deus numa experiência tão radical que ele ficou com a face brilhosa e ele teve que descer do monte com um véu cobrindo o rosto, porque as pessoas olhavam, não conseguiam nem olhar para ele. Tem algum jeito de você ter um encontro com Deus mais presencial do que esse? É ali, ó, ele encontrou Deus, ele viu face a face. Ele viu face a face o Senhor. Ele foi transformado por essa visão. Ele ouviu as palavras da lei da boca do Senhor. Ele tem as tábuas da lei, resultado desse encontro real com Deus. Não tem teologia mais pura que essa. Completamente imediata. Mas em Números 27, 5 mulheres chegam para ele. 5 mulheres órfãs, filhas de um homem chamado Zelofeade. Zelofeade tinha morrido. E essas mulheres se aproximam de Moisés. E por que elas se aproximam de Moisés?
Porque a lei dizia que quando um homem morresse, a sua terra e o seu nome passaria para o seu filho homem. O homem herdaria a terra, o homem herdaria o nome do falecido então continuaria vivendo através das gerações, e a terra permaneceria naquele clã. Mas Zelofeade morreu, deixando 5 mulheres, nenhum homem. Essas mulheres se casariam, e o nome do pai delas sumiria, e o clã desapareceria, porque elas herdariam o nome dos seus maridos. E as terras do clã também sumiriam, e iriam para todos os outros, as famílias com quem elas se casassem. Então elas chegam para Moisés e falam: olha, não é justo isso. O nosso pai não morreu por um castigo de Deus. Ele não morreu por causa da revolta de Coré. Ele morreu pelo seu próprio pecado, ele morreu pela sua própria vida. E aí Moisés fala: quer saber, eu vou consultar Deus. E ele vai e consulta Deus. E sabe o que Deus fala? Imagina, Moisés viu Deus face a face, recebeu a lei da boca de Deus. Ele podia falar: minha filha, você está vindo aqui questionar a lei de Deus para mim? Fui eu que falei com o homem. Você está querendo o quê? Ele vai e consulta Deus, e o que Deus fala? Elas estão certas. Elas estão certas. A partir de agora, quando o homem morrer e deixar só filhas, elas vão receber a terra, e o nome do pai vai passar através delas. Com quem elas se casarem, os filhos não receberão o nome dos seus maridos, receberão o nome delas, que é do pai delas. Agora entende uma coisa. Como Moisés conheceria essa lei de Deus se essas mulheres não conhecessem a lei e não tivessem ido falar com ele? Como essa situação teria sido pensada a partir de uma reflexão teológica? É uma reflexão sobre a palavra de Deus. Como isso aconteceria se não houvesse olhos diferentes lendo a lei? É por isso que nós dependemos de olhos diferentes. É por isso que Paulo fala: eu vou estar com vocês em Roma e vocês vão compartilhar algo comigo a partir da experiência de vocês, a partir da forma como o evangelho tem se manifestado no meio de vocês. Porque é um lugar de mutualidade, mas é um lugar também de diversidade. Nós precisamos de olhos diferentes lendo as Escrituras. E o que eu quero dizer com isso? Que se nós temos uma responsabilidade mútua, nós temos uma responsabilidade de todos nós buscarmos nos capacitar para exercer o ministério do Senhor da maneira mais diversa possível. Todos nós. Todos nós. É assim que nós vamos edificar um ao outro. É assim que aconteceu lá com aquelas mulheres filhas de Zelofeade. E é assim que acontece na história da igreja. É assim que acontece na história da igreja. Foram necessários olhos dos cristãos negros dos Estados Unidos para denunciarem o regime de segregação racial lá como um pecado, não só como um crime em relação aos direitos humanos, mas como um pecado. Os olhos de Martin Luther King, os olhos de Rosa Parks, os olhos do bispo Desmond Tutu na África do Sul, para dizer que o apartheid era contra a vontade de Deus. Nós precisamos de olhos diversos. Porque senão, nós vamos impor a nossa visão de mundo como sendo a visão de Deus, e não é. Não é. Mas isso aconteceu também no Novo Testamento. Você sabe qual foi a primeira crise da igreja? Primeira crise da igreja. A igreja em Jerusalém teve uma crise. Sabe qual foi a primeira crise que a igreja teve? Foi a crise do alimento, a crise das mesas. Porque as pessoas se reuniam e elas compartilhavam o alimento e elas distribuíam para quem não tinha. E as viúvas estavam entre os grupos mais fragilizados da sociedade. Elas dependiam mais da alimentação e das doações. E as viúvas, então, que chegavam lá, recebiam alimento. Só que estava acontecendo um problema. Havia viúvas que eram viúvas de homens judeus. E havia viúvas que eram viúvas de homens gentios. Homens que tinham nascido e vivido na dispersão,
na diáspora, e foi muito comum num período de tempo que os homens, quando estivessem mais, os homens, judeus, mas nascidos na diáspora, tá? Da religião judaica, mas nascidos na diáspora, descendentes de Abraão, mas nascidos na diáspora, com cultura grega, com língua grega, mas que se reuniam nas sinagogas pelo mundo, voltassem para Jerusalém para morrer em Jerusalém. Acontecia isso. E as mulheres voltavam com ele, e eles morriam e elas ficavam lá, sem ter como se sustentar. Estes homens, eles não tinham criado laços ali com a cultura do lugar. E essas mulheres também não. E o que começou a acontecer? Quando a igreja dividiu o alimento, as mulheres viúvas dos judeus recebiam o alimento e as mulheres viúvas dos gregos, dos gentios, nem sempre recebiam, ou recebiam menos. A denúncia é que as viúvas dos judeus estavam sendo beneficiadas. Então, os apóstolos resolvem dar uma solução para isso. Eles dizem o seguinte: nossa função, nosso dom, a nossa principal missão é compartilhar o evangelho com vocês. E nós precisamos priorizar isso. Não vai dar para a gente parar de compartilhar o evangelho para resolver problema de mesa. Então nós vamos encontrar 7 homens para resolver esse problema, tá bom? 7 homens que são de caráter reconhecido, que são conhecedores da palavra de Deus, que manejam bem a Escritura, e esses são os chamados diáconos. Daí surge o ministério diaconal, a diaconia. E eles encontram 7 homens. Mas quando você olha lá em Atos, quem são esses 7 homens? Tem os 7 nomes deles lá. O nome dos 7 homens lá. Todos os 7 nomes são nomes gregos. Todos os 7 nomes são nomes gregos. Estamos com um problema. O problema é que a nossa comunidade diversa da igreja, que é estabelecida na mutualidade em que um alimenta os outros, não está agindo com a mutualidade necessária. Nem todos estão agindo da mesma forma. Vamos resolver isso. Quem são os que estão sofrendo a injustiça? São as viúvas dos gregos. Então vamos chamar gregos aqui para fazerem parte da resolução disso. Vamos chamar pessoas de cultura grega para resolver esse problema. É por isso que nós precisamos de olhos diversos olhando a Escritura. Nós precisamos de pessoas de contextos diferentes, que encontram a palavra de Deus e que compartilham porque sentem coisas diferentes a partir da realidade na qual foram criados. Mas a gente viu isso acontecendo nessa cidade, em Nova Odessa, conosco. Conosco. Porque a história da diversidade, da expansão da fé cristã aconteceu aqui. Quando irmãos nossos vindo da Letônia vieram para cá, se estabeleceram nessa cidade, carregaram a sua cultura, testemunharam do evangelho para brasileiros que não tinham nenhuma relação de sangue com a Letônia. E os dois foram mudados. Brasileiros que se encontraram com a fé cristã, descendentes dos letos que foram encontrando formas diferentes de testemunhar do evangelho num contexto diferente. Mas o que a gente vê é uma diversidade que glorifica a Deus. Uma diversidade que glorifica a Deus. Glória a Deus por essa diversidade. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Por isso, irmãos, nós precisamos testemunhar para todos. Nós precisamos levar esse evangelho para todos. Não só porque nós somos meios para que eles se encontrem com Deus. Não. Mas porque nós queremos uma família cada vez maior e cada vez mais diversa. Cada vez com mais gente, com contextos diferentes, com testemunhos diferentes, com encontro com Cristo a partir de testemunhos diferentes. E que isso enriquecerá a vida da igreja. Há um estudioso do Novo Testamento, americano, chamado Scott McKnight, ele escreveu um livro chamado A Irmandade dos Diferentes, The Fellowship of Difference. A Irmandade dos Diferentes.
E ele usa uma figura que eu achei muito interessante. Ele falou que ele gosta muito de fazer salada. Muito gostoso fazer salada. Uma salada boa é gostoso, né? Salada boa é gostoso. Sou meio assim carnívoro também, né? Você sabe disso, né, Carlão? Sou meio carnívoro assim. Mas tem dia que dá uma vontade de comer uma salada bem boa, né? Bem refrescante, dia que está bem quente, né? Ele falou que tem 3 jeitos de fazer salada. Uma é o jeito americano. O jeito americano é assim: você pega a salada, você pega os vegetais. O alface, a cenoura, sei lá o que o americano bota, cebola, ervilha, azeitona. Joga tudo numa bacia. Aí você pega um molho bem calórico. Aqueles molhos que ele tem lá, ranch, Caesar, aquelas coisas. Joga assim. De preferência, bota um prato em cima e chacoalha para o molho pegar tudo. E aí, quando você comer a salada, você não sentiu o gosto do alface, da azeitona, da ervilha, da cenoura, da cebola. Você sentiu o gosto só do molho. Esse é o jeito americano de fazer uma salada. Ele falou que tem um outro jeito. Se eu não me engano, ele diz que é o italiano. Aí eu já não sei se o italiano faz assim, mas segundo ele faz. Que é trazer a salada todinha dividida nos potinhos. Tem um potinho do alface, o potinho do tomate, o potinho da cenoura, o potinho da cebola, o potinho da azeitona. Está tudo lá. E aí você vai comendo cada coisa uma coisa, mas está tudo separadinho. E ele diz, a igreja, em geral, ela é desse segundo jeito. Está todo mundo divididinho. E aí nos Estados Unidos você tem outras questões que dividem ainda, né? No Brasil a gente tem questões denominacionais. Lá, além de denominacionais, tem questões raciais, tem um monte de questões diferentes que fazem os pratinhos serem separados. Ele falou que às vezes acontece de igrejas quererem ser mais diversas. E aí eles juntam todo mundo numa igreja só, ao modo americano. Mas aí jogam uma cultura evangélica em cima de todo mundo que você não percebe o sabor de ninguém. Quando se entra naquela igreja, o negro deixou de ser negro, o asiático deixou de ser asiático, o latino deixou de ser latino, todo mundo se torna molho ranch. Só que você não sente o gosto de ninguém, não tem pessoa ali, só tem doutrina desencarnada. E aí ele diz, o jeito que eu gosto de fazer salada, e é o jeito que a gente costuma fazer, junta tudo num prato e joga um azeitinho por cima. Porque o que o azeitinho faz? Ele cobre o gosto da cebola, o gosto do alface? Não. Ele realça o gosto de cada uma das coisas. E nessa figura que ele usa, ele diz, esse azeite é o Espírito Santo. O Espírito Santo entre nós, ele não apaga a nossa história. Ele não apaga a nossa cultura, ele não apaga as nossas marcas, ele não apaga a nossa trajetória, mas ele faz com que ela tenha um sabor que contribui para o paladar de todo mundo. Há uma história na nossa vida de encontro com Jesus Cristo. Há um caminho de Damasco no qual todos nós batemos de cara com Jesus. E isso faz cada um de nós ter o valor para o sabor dessa salada divina. E para terminar, eu quero trazer à memória de vocês a visão de João lá em Apocalipse. João vê pessoas de todas as raças, tribos e nações. Ele vê. Como é que ele vê, gente? Ele não conversa com eles, ele não fala assim, que língua você fala? Ele sabe que aquelas pessoas são de todas as raças, tribos e nações. Porque elas estão lá diante dele, como elas são. Elas estão lá diante deles, com a cara que elas têm, com o jeito que elas têm. E nessa diversidade nós vamos adorar o Senhor por toda a eternidade. Amém, queridos? Que nós sejamos fortalecidos nisso, nessa certeza, porque isso vai exigir de nós humildade. Quando nós sentamos então para fazer aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse, fazer discípulos de todas as nações, nós não sentamos para fazer um discípulo de nós, mas para que juntos sejamos discípulos de Cristo, encorajando uns aos outros pela fé, mutuamente. Eu acho lindo isso, que no discipulado cristão não existe o mestre e o discípulo. Existem 2 discípulos de Jesus, se edificando um ao outro. Que essa seja a nossa maneira de agir.
uma preocupação que eu tive. Eu falei que ia encerrar, mas estou encerrando mesmo de verdade, gente. É que eu lembrei que eu preciso falar um negócio aqui. Uma preocupação que eu tive nesse nosso afastamento sanitário é que, de repente, a gente corre um grande risco da igreja virar um canal do YouTube. Sabe por quê? Porque canal do YouTube é sempre de uma mão só. Você até pode fazer um comentário lá, mas é moderado. Ele é moderado. As pessoas não vão reagir a todos os comentários. Mas é sempre de uma mão só. A mensagem não vai ser um testemunho da Escritura no qual toda a igreja se encontra com Jesus e partilha de edificação mútua. Ela vai ser um vlog. Isso me preocupa. Mas é por isso que nós precisamos hackear esses sistemas. Não como um hacker tecnológico, mas usando dessas ferramentas para edificar uns aos outros. Compartilhando algum dom, compartilhando alguma graça. Vocês viram a Samantha mandando um vídeo dela cantando lá no nosso grupo de WhatsApp? Isso é um jeito de compartilhar. Você sabe por que a gente, quando fazia culto 100% online, a gente tinha as carinhas das pessoas lá cantando? Uma coisa que a gente conversou, né, Carlão? Porque senão só vai ter o pastor falando. E nós precisamos de uma edificação de todo mundo. Claro que tudo é muito limitado online, mas a gente vai vencer isso e está vencendo. Mas que vençamos valorizando ainda mais a mutualidade e a diversidade. Amém?